Estamos iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui no bairro de Copacabana. Dia hoje fresco, um outono é a época do ano que eu mais gosto, para ser sincero. O dia está fresco, o céu está lusco-fusco, mas eu acho que para quem está na praia não pode entrar na água, porque senão congela, mas está uma temperatura agradável lá para ficar batendo papo com os amigos. Nosso programa é uma iniciativa da nossa ONG, o Centro de Apoio ao Tabagista, e eu queria abrir o programa fazendo um comentário de uma preocupação nossa, e eu queria deixar aqui patente qual é a posição do CAT, né, do Centro de Apoio ao Tabagista, em relação a um determinado tema. Eu queria aqui me solidarizar com a nossa atual ministra da Saúde, Nízia Trindade, ex-presidente da Fundação Oswaldo Cruz, e eu queria dizer que a nossa ONG, junto com outras dezenas, centenas de sociedades médicas, institutos, de pessoas, de lideranças comunitárias, estamos aqui apoiando a gestão da ministra, estamos colhendo já frutos dessa indicação ao cargo de ministra da Saúde. Nós já tivemos avanços extraordinários, coisa que a gente não via há muitos e muitos anos, e nós estamos com a ideia de que a ciência está capitaneando todas as decisões da nossa querida Nízia Trindade. Então, nós nos solidarizamos e eu acho que o governo tem que exercer um papel de bastante força para impedir que forças políticas, interesses políticos mudem a conduta, mudem o que a gente está percebendo que tem sido muito positivo na gestão, volto a dizer, da nossa ministra da Saúde. A saúde e a educação, ao meu ver, humilde, deveria estar à margem de negociação política. A saúde e a educação deveriam estar com foco na questão da ciência e do interesse público, do interesse da população brasileira. O nosso programa hoje vai tratar de um tema, para nós aqui, nos 7 anos de programa que a gente tem, até me penitencio para não ter feito esse programa antes, não ter trazido esse tema antes, mas é um tema que eu acompanho de perto e de longe há muitos anos, porque eu tenho uns 40 que eu lido com tuberculose. E fui de um hospital especializado em tuberculose por mais de 36 anos, o Hospital Rafael de Paula Souza, inicialmente do Ministério da Saúde e umas 2 décadas incorporado pela Secretaria Municipal de Saúde. Então, nessa minha experiência com a tuberculose, a gente sabe que a tuberculose é uma doença de determinantes sociais muito marcados e o principal fator de risco de adoecimento da tuberculose, além, obviamente, da infecção pela bactéria, que é o primeiro passo para você adoecer, é se infectar. Mas o risco dessa infecção e disso se transformar em doença a população que está sob esse risco, a maior parte da população é a que está hoje no tema do nosso programa, que são as pessoas vivendo em situação de rua. E nós vamos trazer uma pessoa para o programa hoje, chamado Daniel Souza, articulador social, e que faz parte desse projeto da Secretaria Municipal de Saúde aqui do Rio de Janeiro, que é o chamado consultório na rua. Eu peguei uma frase de um áudio que o convidado nos mandou e eu acrescentei ao título do programa. Normalmente quem dá o título do programa é o convidado, mas você deu sem saber, porque o tema era consultório na rua e com um adjuvante que é lutando pelos direitos dos invisibilizados. Invisibilizados. Essa palavra é muito interessante, porque
porque a gente às vezes fala dos vulneráveis, a gente fala dos invisíveis, mas na verdade o invisibilizado é porque houve uma ação, né? Houve uma ação que os tornou invisíveis, né? Ou aparentemente invisíveis. E aí eu queria que você, Daniel, se apresentasse para a gente. Primeiro, agradecer muito a sua presença. A gente sabe que quem está na ativa trabalha a semana toda, então disponibilizar um sábado à tarde às vezes é penoso, mas quero muito agradecer você, a toda a tua equipe que te indicou para você estar aqui conosco hoje, agradecer a Thaís, a Thaísa, a Adriana, que são desse projeto, né? Então eu queria que você se apresentasse e indo um pouquinho antes da gente falar do tema Consultório na Rua, eu queria que você falasse de você, qual é a tua história para você chegar a ter esse tipo de interesse e trabalhar com tanto afinco com essa população que o projeto assiste. Um prazer ter você aqui. Muito obrigado. Boa tarde a todos, a todas e a todos que estão nos ouvindo neste momento, nos vendo, né, pelas redes. É um prazer enorme. Eu aceitei de pronto o convite porque eu acho que é um tema muito caro a nós que trabalhamos, né, trabalhadores e trabalhadoras de equipes de consultórios na rua. É um tema muito caro porque é um tema, como você falou, né, a partir de uma frase que eu disse, você pegou o título do programa. E é muito isso mesmo, porque a gente costuma dizer que são pessoas invisíveis. Eu lembro que eu fui no Rio Grande do Norte, né, em um evento lá, e o nome do evento era Não Somos Invisíveis. É exatamente isso, né? Quer dizer, se a gente pensar, as pessoas não são invisíveis, elas estão aí, né? E a gente que às vezes que invisibiliza essas pessoas. Eu treinei para falar essa palavra. Tem que treinar, que é um trava-língua. Mas então, às vezes a gente que as torna invisíveis, né? Porque, assim, eles estão ali na calçada, eles estão o tempo todo ali passando, a gente às vezes está comendo, a gente está no restaurante, aí vem alguém, passa e pede alguma coisa, e a gente está sempre não se dando conta né, da galera que está aí precisando de ser, né, assistida, e a gente muitas vezes não se dá conta, né? Mas como é que você entrou nessa? Então, né? Na verdade, minha formação, assim, eu sou ator, né? Sou ator com DRT, né? O que é DRT? DRT é o nosso registro profissional, né? De ator. E assim, só que assim, eu dei aula durante algum tempo, né? Em escola, dei aula de artes cênicas, enfim. Mas eu venho a entrar neste mundo da saúde. Eu falo assim, mas como assim um ator está trabalhando, né? Numa equipe de consultório na rua. E também só fazendo um adendo aqui, isso não é um projeto. Consultórios na rua não é um projeto. Consultórios na rua, na verdade, é uma política pública. Sim, sim. É uma política pública nacional. Claro. Que nasce lá em 2011 com a portaria, né, 122, 121, 122, e torna essas equipes como equipes que vêm para cuidar de quem está em situação de rua. Enfim, mas a gente chega lá, acho que a gente vai ter um tempo aí para a gente deixar... Falar da gente é difícil. Tô correndo. Então, eu, na verdade, eu sou da Bahia, do interior da Bahia, de uma cidade chamada Jequié, né? Bahia é minha segunda terra. Ah, é? Bahia é adoro Bahia, a né? Bahia. Bahia é Bahia. E aí eu sou do interior, né? Que mais ou menos uns 400 quilômetros da capital, Salvador. Eu sou de uma família, na verdade, 12... São 12 filhos, assim, eu não conheci 3 pelo menos desses eu não conheci. Hoje somos em 9, né? São 9 irmãos, eu sou o caçulinha. Então, assim, eu já tô com 44 anos, na verdade, eu não sei se eu tô com 44, com 45, enfim. Depois dos 30, a gente começa... Se perde. Ou quer se perder, enfim. E aí uma galera, assim, que eu sou, né, filho de funcionário público com a dona de casa. Minha mãe, na verdade, fez formação, né? Como é que é o nome dela? Maria. E o pai? E o pai é Eusébio. Eusébio. Eles fizeram... assim, meu pai, ele é motorista e ele é, né, funcionário público, então
trabalhou no DER, né? Que é lá na Bahia a gente chama de DER. Departamento de Estradas e Rodagens. Estradas e Rodagens. Eu nunca entendi esse rodagens. Por que tem rodagem? Não sei. Porque estrada é fácil, agora rodagem... Não me pergunta. Mas aí, Podia ser rodovias, quando é que você veio pro Rio? E aí, enfim, aí a minha mãe, ela fez formação, né, formalista, que é pra ser professora e tal, mas acabou, né, com esse tanto de filho, com essa benca, né? Ela acabou ficando mesmo como dona de casa, enfim. Foi professora, montou uma escola, né? Porque praticamente, mas sim, e aí, então, como quando você é de uma família muito grande, você tem... Acontece algumas coisas assim que não tem como não ser, né? Que é você trabalhar a partir de um coletivo. Você, né, tem que ser coletivo. Um faz uma coisa, outro faz outra. Não dá. E, né? Em prol, o coletivo em prol, né? Em prol do coletivo. E a outra coisa que você tem que também você aprender a se virar. Porque é isso. Não tem como, né? Você tá ali e você tem que tomar o teu banho sozinho. E aí, ó, tem um mínimo de gerência ali, mas... É muita gente para dar conta. Assim, não era o seu caso, porque você era o caçula, mas os mais velhos têm que tomar conta dos vai, mais novos. Exatamente. E essa coisa também, né? O mais velho vai tomando conta e tal. Só que, assim, eu, na verdade, passei a minha vida só diretamente, assim, morando com 4 irmãos, que eram os mais novos. Os outros já tinham todos, né, ido para a capital, ido para outros lugares. Então, tem um irmão espalhado no mundo, assim. Então, né? Tem irmão que mora na Itália, tem irmão que mora... Ficaram alguns na Bahia, outros em Recife, Minas Gerais, aí aqui no Rio, enfim. E aí eu venho pro Rio com esse intuito mesmo de ser ator, porque eu queria ser ator e eu queria ir para a novela. Qual ator que você se inspirou assim, que marcou você? Ou o papel que marcou você? Cara, eu gostava muito dos filmes do Glauber Rocha, eu gostava muito do cinema novo, então... Era algo assim que eu falava... Acho que contava muito a minha história, né? Eu sou da Caatinga baiana, então tinha aquela coisa, né? O sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão. Então, nessa época, poxa, tinha muita... Eu adorava o Grande Otelo, então, assim... Tinha umas coisas. E aí, participando desses grupos de teatro dentro da escola. Então, na escola eu fiz... Na Bahia ainda? Na Bahia ainda. Fiz coisa pra caramba. Então, eu fui do Grêmio Estudantil, então eu tava sempre assim... Sou do Grêmio Estudantil, vou fazer esporte, então joguei handebol. Vou organizar um grupo de teatro para deixar. Tem uma festa, vamos organizar. E aí eu sempre gostei também muito de poesias, então isso vem também muito da minha formação. Assim, minha mãe, minha avó, tem uma avó assim, que é a minha referência de vida, que é por parte de pai. Ela morreu com quase 100 anos. Dona Antônia, que está aí, né, ancestralidade assim... em pessoa, e que ela foi uma referência muito grande para essa questão artística, porque eu lembro de crescer e dormir ouvindo ela contar os repentes, falando os repentes, ela decorava aqueles repentes enormes todos, e aquilo, eu ficava assim, impressionado, assim, ela contava as histórias, e a partir desses repentes, dessas histórias, é o que a gente chama, né, das griots, né, na África tem as griots. Que são as griots? As griots são as pessoas, são os mais velhos que vão contar as histórias a partir da oralidade, né, então... É o que salva, né, as nossas raízes, a nossa ancestralidade, saber das histórias não a partir das escritas, porque nos foi negado, mas sim a partir da oralidade. Então, as coisas eram passadas de pai para filho, né, pela oralidade. De avó para neto. De avó para neto. Minha avó, por exemplo, ela com 90 e tantos anos, ela lia. Ela era uma negra retinta, que veio, né, assim, já... bem próximo ali de filhos de escravos, já, né? Netos de escravos, bem próximo. E ela lia. Por que ela lia? Porque quando o tio dela, que morava dentro... Como é que chamava a sua avó? Minha avó Antônia. Antônia Alves de Souza. E ela conta a história seguinte, que o tio dela, que aprendeu a ler... Tem uma música do Caetano Fábio, vou aprender a ler para ensinar meus camaradas, né? E aí ela aprendeu a ler... O tio dela aprendeu a ler e falou assim, olha, vou passar como é que se lê. Um tio dela, que eu não sei o nome, não sei quem é. Não, tudo bem. Aprendeu a ler, vinha de alguma fazenda de escravos, né, como escravo liberto, e aí foi ensinar para aquelas crianças o que ele tinha aprendido de ouvir. Porque assim,
a separação dos escravos que ficavam na Casa Grande, que eram, né, que ficavam mais próximos dos seus senhores, e tinha os escravos que já trabalhavam mais já lá na lavoura, ou fazendo todas as funções de trabalho que existiam, né? E aí, ela fala que, na verdade, não era ela para aprender ali. Quem tinha que... Ele estava passando para outros irmãos dela, mas que não se interessaram. Então, enquanto ele estava ali ensinando, né, os irmãos a ler, e ninguém estava interessado, ela ficava ali interessada, B com A, B com A. Então, ela lia. Então, ela leu, assim, a vida toda. E ela leu a partir desses repentes, né? Então, comprava aqueles repentes nas feiras livres, né? E lia. E aí minha avó contava historiazinhas. São uns caderninhos, e aí com rima, tem toda a prosódia, rima, tudo, uma construção linda, assim, né? Até hoje você até hoje ainda tem. Feiras, né? Sim, sim. Que é uma coisa que é passado pela oralidade mesmo, né? Então, assim, o que a gente tem pouco, isso eu falo muito também dentro da questão dos consultórios na rua, coisas escritas sobre. Então, às vezes a pessoa vem... Eu represento uma rede nacional de consultórios na rua e de rua, que foi, assim, eu sou um membro fundador dessa rede, onde a gente tem vários trabalhadores das equipes de consultórios do Brasil todo, onde a gente fica exatamente pensando isso, porque a gente faz um trabalho interessantíssimo, um trabalho de ponta, um trabalho de tecnologia. Um trabalho que você vai falar daqui a pouco. Daqui a pouco. Você ainda não acabou de falar de você. Ainda não, vou chegar lá. Como é que você chegou assim, vou me dedicar a esse tipo de coisa, então, sou um ator, de repente... Então, aí eu vim para aqui, né, interessado muito nessa coisa que vem dessa minha avó, dessa ancestralidade toda, dos meus irmãos que sempre ouviam muita música, que falavam poemas, tua irmã, né, assim, um beijão para minha irmã Irene, Naco, assim, que eram pessoas que gostavam muito de arte e que participavam do grupo de teatro e que traziam muitos poemas. Então, desde cedo eu li muito. Desde cedo. Eu lembro que eu tinha um amigo que a nossa disputa era quem lia mais livros no ano. Então, entendeu? Que disputa boa, hein? Que disputa boa. E na minha cidade, lá em Jequié, na Bahia, tem uma biblioteca que é uma das bibliotecas consideradas uma das melhores bibliotecas da Bahia, porque era a Biblioteca Rui Barbosa, onde tinha livros fantásticos, assim, poxa, eu li o Grandes Sertões Veredas com 14 anos, assim, eu preciso reler, né, novamente. Mas então tem essa coisa do incentivo à leitura, de ler, eu acho que ler me fez, sabe, assim, ter esse interesse, assim, pelo lúdico, pelo mágico, pela imaginação, e entender também aquilo, né? E se entender também a partir da leitura. E aí eu venho, acabo os meus estudos e penso em fazer faculdade de letras, né? Queria muito fazer faculdade de letras com literatura, mas aí eu falo, não, sabe de uma? Eu vou me mandar para o Rio de Janeiro, porque lá é a cidade das oportunidades, e é lá que eu vou ser ator e quero ir. E vim. Só que aí, na verdade, eu vim aqui e comecei a fazer faculdade de jornalismo. Porque era muito difícil. Eu fiz CAL, assim, eu fiz muitos cursos livres na CAL, que é... Para quem não é do Rio, CAL traduz CAL. CAL é Escola de Arte de Laranjeiras, né? Que trabalha... Agora já virou também... tem um curso de graduação, mas antigamente eram cursos livres que a gente fazia lá. Então, fazia vários cursos livres, teatro contemporâneo, teatro de linguagem, enfim. E aí você fazia muita gente aí que está aqui hoje, né? Aí começou na CAL, tablado. Então, assim, eu fui fazendo esses cursos livres e participando de companhias e o Rio te acolheu bem? Então, o Rio, a gente sempre tem essa ilusão, né? O migrante, né, tem sempre essa ilusão de ir para um lugar, para uma capital, para uma metrópole, porque lá é a terra das oportunidades. Assim, né? Começa a migração, por exemplo, da galera da Bahia é muito para São Paulo, porque, né, o tio foi e conseguiu ter um espaço ali, e aí vai trazendo, porque vai lhe dando, né, um certo lugar. Só que aí tem o que acontece? Eu tinha terminado um ensino médio. Vim para cá na intenção de fazer teatro. Aí as escolas que eram importantes, que a gente entendia, tem que fazer e tal,
custavam muito caro, era muito caro. Então eu trabalhava para pagar. Você pagar uma cal, aqui em Laranjeiras, era caríssimo. Então, trabalhava como... Eu lembro que trabalhava num restaurante até 3 horas da manhã para no outro dia acordar e ir lá fazer os cursos, sabe? Então, é sempre com muito, muito esforço e não dá. E aí, os meus colegas eram assim, tinha gente que ficava com o motorista esperando terminar o curso, sabe? Então, é isso. Aí você faz uma faculdade em tempo integral, numa federal, em tempo integral. Como é que você se mantém? Nessa época ainda nem tinha cota, não existia, né? Então, como é que você se mantém? Nem FIES, né? Nada. Aí você acabava desistindo. Então, por que eu desisto da faculdade, por exemplo? Como é que eu desisto de fazer? Porque eu não tinha como manter isso e trabalho, era muito cansativo. Como é que você conseguiu? Não, então, jornalismo é sempre isso. Eu tinha esse interesse de fazer letras, depois achei que não ia ser letras e tal. E aí eu falei, não, vou entrar no jornalismo porque eu tinha feito quando começou a história do Enem, eu tinha feito. E aí eu ganhei uma bolsa, mais ou menos uma bolsa que ficava um pouco mais em conta dos cursos. Aí o jornalismo era que eu falei, desses cursos que fica mais em conta, pagar, seria o jornalismo. E aí aconteceu que eu não gostei, mas tem uma coisa, um detalhe. Eu gostava das aulas de rádio, olha que doido. Adorava as aulas de rádio, tá vendo? Rádio é uma cachaça mesmo. Caramba, eu falei, gente, aí eu falei, não, gente, fazer rádio alguma coisa, enfim. Tanto é que hoje, das coisas que eu mais ouço é o podcast, né? Que é o rádio atualizado, vamos dizer assim, o que tem mais de atualizado do rádio, assim, é o podcast. Eu ouço muitos podcasts. Já falei de mim? Já posso começar? Todo que eu não falei pra caramba, né? Eu falo pra caramba, gente? Mas do jornalismo, agora você pode entrar no nosso tema. Como é que você foi se tornar... Aliás, antes de você explicar como você se tornou, eu queria que você dissesse, para quem não conhece, a definição de articulador social, que é como eu te apresentei na chamada do programa. O que é um articulador social? O que é um articulador social? O articulador social é aquela pessoa que vai fazer as articulações. Porque é o seguinte, se a gente entender a pessoa que vive em situação de rua, que está em vulnerabilidade, e a gente pensar pelo viés só da saúde, do cuidado, que aquela pessoa tem direito ao cuidado em saúde, porque o SUS, né, fala que todo mundo que está no território nacional tem direito a ser atendido. É a base do SUS. Quando você pensa nisso, mas quando você pensa em uma população em situação de rua, você está pensando que são pessoas que já estão com seus direitos violados, assim, num grau hardcore, assim. É a galera que já não tem... A documentação foi perdida, rompeu laços familiares, teve um monte de rompimento. Essa coisa que eu estou falando, por exemplo, da migração, né? Muita gente vem para a grande metrópole. Para quê? Para as grandes metrópoles, para quê? Pensando, lá vou conseguir o meu espaço, vou brilhar, vou ser ator, vou entrar na Globo e vou conquistar o mundo. E aí, quando você chega aqui, você não tem, primeira coisa, né, uma qualificação profissional, e aí você vai trabalhar em subempregos, e aí você não vai conseguir se manter porque o aluguel é caro, porque você não vai baixo. O salário é baixo, porque você só encontra aquele subemprego, você estava pensando em outras coisas, porque você não tem uma escolaridade. Então tudo isso vai se formando e você não vai conseguir se manter financeiramente dentro de uma metrópole, né? E aí, o que é que dá? Dá isso. Aí você acaba ficando. Aí, nesse ficar na rua, nesse estar na rua, muitas coisas acontecem, muitos rolês acontecem. Desde barreiras de acesso, a perda de documentação, o cara veio lá do outro estado e aí não trouxe o registro, a certidão de nascimento, e aí quando ele perde a identidade, que era a única coisa que ele tinha, para ele buscar no outro estado vai ser muito complicado. Aí ele pede contato com os familiares, aí ele não quer esse contato também de volta com os familiares, porque é como se fosse admitir, caramba, estou derrotado, tá difícil. Então, o articulador social, ele basicamente, ele entende que, e a função dele é fazer a ponte entre os outros serviços, porque os consultórios na rua está dentro do SUS, né? Do Sistema Único de Saúde. Mas só que o cara que está lá nessa situação de rua, a pessoa que está em situação de rua, ela precisa tirar a documentação, então isso não está dentro do SUS, né? Ela precisa comer,
né? Ela precisa tomar um banho, ela precisa de cidadania, ela precisa de arte, ela precisa de cultura, ela precisa de muitas, né? Aquela música do Titãs, a gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida é, balé, arte, diversão. Então, Comida, diversão e arte. e a arte, comida, diversão e arte, né? E aí a minha função é isso, é tentar conversar com todas essas outros setores, né? E fazer essa integração, porque, por exemplo, se a gente for especificamente falar sobre tuberculose, a pessoa que está com tuberculose, pneumonia, que está com alguma doença, né, assim, mais agravada, mais agudizada, ou que tem que fazer uma medicação de uso continuado, essa pessoa, em tese, ela deveria estar num lugar onde tivesse uma cama, tivesse ao relento, né? E aí? Como é que você faz? Aí é a tentativa de conversar com os outros setores. Por exemplo, a gente conversa, claro, muito com o serviço social, com o desenvolvimento social, porque é quem, né, tem essa questão mais... Deixa eu pegar você pelo Desculpa. que você acabou de falar, que nós estamos falando uma coisa que a mim já é meio conhecida, você nem se fala, mas provavelmente a maior parte dos nossos ouvintes não sabe a relevância do tema que a gente está trazendo hoje. Então, eu fiz uma pesquisa rápida, atualizada, em relação ao Brasil. Pasmem, senhores e senhoras, a população de rua superou, isso é um dado de uma pesquisa do IPEA, né? Pesquisa Econômica Aplicada. A população de rua no Brasil superou, no ano passado, né, é um levantamento bem recente, 281 mil pessoas, né? Exatamente. Não é uma coisa pequena, não. No Rio de Janeiro, aí já é um levantamento que foi publicizado pela Secretaria de Assistência Social do município do Rio de Janeiro, vivendo em situação de rua, 7.272 pessoas. Porque, normalmente, quando você mora... A gente mora em bairros. No seu bairro tem meia dúzia, 10, 15, mas acontece que... Né? Em todos os bairros você tem situação. E aí tem um resuminho aqui desse levantamento, agora é só sobre o Rio de Janeiro, só sobre o município. 79, depois eu queria os comentários seus a respeito disso tudo aqui, mas eu vou ler primeiro e depois você comenta, depois a gente volta. 79,6% são negros ou pardos, ou seja, podemos dizer 80% das pessoas em situação de rua, negros ou pardos. A maior parte é entre 31 e 49 anos de idade, né? É uma fase produtiva, né? O principal motivo para irem às ruas foi o conflito familiar. Daqui a pouco você comenta isso para mim com a tua visão e com a tua experiência e acrescenta também, se quiser. 10% afirmaram terem ido morar na rua após a pandemia começar. E a outra informação é que o bairro o Rio de Janeiro tem um bairro chamado Centro, né? Então, no centro, que é efetivamente o centro da cidade, é onde se concentra o maior número de moradores, quer dizer, dos 7 mil, nós estamos falando só do município do Rio, 7.272, duas pessoas vivendo em situação de rua, 1.440, quer dizer, mais ou menos 20% desse total, mora no centro do Rio. Então, vou voltar para a primeira observação aqui. 79,6% são negros e pardos. Como é que você filtra isso? O que você deduz dessa constatação? Então, a população negra não chega, deve ser em torno de 50% da população do município, então, né? Mas 80%... Então, no último censo do IBGE, são 67% de pessoas negros e pardas no Brasil. É? É.
porque esse levantamento aqui nós estamos falando do Rio. Isso. Quem distribuiu isso foi a Sociedade Brasileira para a Solidariedade, que pegou o censo feito pelo SUAS. Né? Então, sim, mas aí são duas coisas. Estou falando assim. Na população em geral do Brasil, a gente tem uma média de 67% de pessoas negras e pardas. Perdão. No Rio de Janeiro... Eu falei pouco mais de 50%, mas pouco mais de 60%. Mais de 60%. 67%. Porque aí junta negros e pardos, Sim. e aí está tendo agora também uma conversa, uma discussão, assim, um diálogo sobre isso. Sobre ontem o IBGE, inclusive, apresentou uns dados, né, que mostram que aumentou as pessoas que se afirmam negras e pardas. 10%, houve um aumento de 10%. Um aumento de 10%. Que é aquela mesma história também que tinha em relação à religião, né? Muitas, por exemplo, antigamente tinha-se um estigma de dizer que você era uma pessoa do candomblé ou da Umbanda, então todo mundo dizia que era católico, então tinha um grande número de católicos, né? E aí quando a gente ia ver, a pessoa, na verdade, era por uma questão de... Era cristã, mas não era católica. Que sofria um estigma muito grande, então eu prefiro dizer que sou pronto. Que é o que eu digo e aquilo que é. Porque existe... Ninguém vai me criticar, eu sou católico. Exatamente. São as subnotificações. Mas aqui no Rio de Janeiro, a gente falando de Rio de Janeiro, esse número é muito alto de negros e pardos. E uma coisa que a gente vê... E esse crescimento, assim, você leu aí, você vê que houve um crescimento de 10%. No Brasil todo, houve um crescimento de quem foi viver em situação de rua de 8,7%. Depois da pandemia. Depois da pandemia. Aqui no Rio é 10 e alguma coisa, 10%. Assim, continua sendo o quê? As pessoas negras e pardas. Que eram o quê? Eram aquelas pessoas que você falou do centro da cidade. Então, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem que separar o seguinte. Existem perfis diferentes, de regiões diferentes, né? De quem vive em situação de rua. Explica isso melhor. Então, por quê? Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um fenômeno que a gente não pode negar, que é um fenômeno do uso da questão do crack, especificamente. Antigamente, se pensou que era-se uma... epidemia do crack no Brasil. Aí, quando foi em 2010, o professor Chico Inácio, da Fiocruz, né, um pesquisador super respeitado no mundo, fez a maior pesquisa de crack já existente. O nome do professor, para a gente marcar bem? Francisco Inácio. Francisco Inácio. É um professor da Fiocruz. Quando eu reeditar o programa, eu vou procurar ele e botar a foto dele no programa. Tá bom. E aí a gente fez uma pesquisa sobre o crack, né? E aí foi constatado que, na verdade, a questão que o pessoal chamava do boom do crack, da epidemia do crack, não tinha epidemia nenhuma. Existia um fenômeno, sim, que estava acontecendo em algumas capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, que tinha cenas de uso, assim, a gente fala comumente, chama de cracolândia, mas a gente não usa essa palavra estigmatizada tecnicamente. Então, tecnicamente, a gente chama de cenas de uso, né, que é onde a galera vai lá fazer uso. Aqui no Rio de Janeiro... Cenas de uso. Cenas de uso. Aqui no Rio de Janeiro, a gente vai ter não só no Rio de Janeiro, porque o Brasil é um país continental. A gente pensa o SUS e porque a gente vai muito pelo princípio da equidade. Porque, assim, é o direito de todos, mas cada um vai ter, né, uma especificidade. Isso é equidade. Então, é o pensar para todos, mas pensar individualmente também. Então, é para todos, mas cada um vai ter as suas especificidades. Né? O diabético vai precisar de ter um olhar diferente do que, né, a saúde do homem, a saúde da mulher, a saúde da criança. Então, a gente vai dividir isso em programas. Né? Quem tem tuberculose, quem tem HIV, a gente vai dividir porque são necessidades diferentes, mas todos vão ter esse direito. Então, o que é que acontece? Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem várias questões que são diferentes do Brasil. E eu posso falar isso com toda, assim, uma certa propriedade, porque eu faço parte dessa rede nacional, onde então, você vê os problemas dos outros lugares. Aqui no Brasil, a gente tem 182 equipes de consultórios na rua no Brasil todo. 182? 182 equipes. Você considera isso adequado ou é insuficiente? Não, insuficiente total. Mas a gente não pode polemizar isso. Mas aqui no Rio, qual é a diferença? Quem veio para o centro da cidade... Aqui no Rio nós temos quantas equipes? Aqui no Rio a gente... No município? No município do Rio a gente tem 10 equipes. Vão chegar esse ano ainda a 12 equipes. Tá.
Mas agora a gente tem 10 equipes. E Uma aí, por cada AP? então, seria uma por cada AP. Agora a gente... Só que não são uma por cada AP ainda, não são. Porque não são 10 APs, APs, mas tem AP que é AP1, AP, 5.1, 5.2, 5.3. né? Aqui no... Porque assim, a gente tá falando... Acho que pra quem não é do Rio, né, a gente conhece no Brasil muito como distritos sanitários, para facilitar, né, o entendimento. Os distritos sanitários AP aqui é área programática. A área programática. Geralmente no Brasil falam de Copacabana distritos, é AP o que mesmo? Aqui é 2.1. 2.1. Então a gente tem aqui a 1.0, aí vem a 2.1, a 2.2, que é a Tijuca. Não, o Maitá continua sendo... É a mesma? É a mesma. E aí a 4.0, que é a Barra, Jacarepaguá. Isso. Eu trabalhei na AP4, por causa do Curicica, do Hospital de Curicica. Então. Aí essas nomenclaturas, né? Então, no centro da cidade são as pessoas que têm um diferencial muito grande, pode ser pessoas que estão aqui na Baixada Fluminense, que são moradores da Baixada Fluminense, que ficam aqui no Rio, na capital, para fazer os pequenos serviços, né? Que aí são subempregos. Vou vender a bala, vou fazer ali. Para não ir para casa ou para não gastar esse dinheiro, né, de transporte, ficam aqui a semana toda, aí vive em situação de rua, e quando é no final de semana, vai para casa, volta para casa. Mas para a gente não perder o fio da meada que você trouxe, você começou falando do crack, mas eu acho que a gente não encerrou. O crack é uma questão importante aqui no Rio de Janeiro? Então, eu acho que, na verdade, eu não encerrei, mas eu acho que eu vou fechar esse ciclo. Tá bom. E aí vai dar para entender, entender. Tem essas pessoas que têm esse perfil, tem a galera que tem um perfil de assim, porque a gente acha que todo mundo que está em situação de rua é uma pessoa que tem algum problema com drogas, com uso de drogas, ou que usa crack, todo mundo. Isso aí é totalmente ilusão. Eu acho que a televisão, né, a mídia trouxe também um estigma muito grande, né? Então a gente teve, por exemplo, vários programas falando sobre crack e dizia: se você usar crack uma vez, você vira um zumbi, nunca mais você deixa de usar crack, blá, 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 blá. Então, essa pesquisa do Chico Inácio que eu falei, por exemplo, foi exatamente para quebrar tudo isso. Francisco, né? Inácio, você a gente já chama de Chico Inácio, né? A gente chama como professor Chico, na verdade, né? Professor Chico. Eu trabalhei nessa pesquisa, né? Sim. Também. E aí se viu que não era. Então, no centro da cidade, tem esse perfil, é a galera que tá ali, tá trabalhando, que faz pequenos trabalhos, que vai ali, guarda um carro, que vende uma bala, que consegue um dinheirinho ali, que faz o trabalho de reciclagem, sabe? Sim. Que é isso, fala, vou fazer o trabalho de reciclagem. Tal. Tem essa galera. Reciclagem que você diz é cata-lata, né? Que são... Cata-pet. Os catadores de reciclagens. Isso. Aí pega aquilo ali e vende depois, né? Você sabe, eu fazer um parênteses, eu tenho uma admiração por esses meninos que catam... Primeiro que eu sou um ambientalista também, né? Eu sou um ativista do meio ambiente por causa das guimbas de cigarro. Eu comecei com guimba e me encantei com esse mundo, então eu sou ligado a alguns grupos ambientalistas e, enfim, tenho uma atenção especial por esse tema. E eu sou boêmio também, eu gosto de um boteco, eu fico vendo os meninos no fim de noite passando com aqueles sacos de lata, as latas íntegras, né? Vazias, mas íntegras. Sim, sim. E aí eu chamei um deles um dia e falei assim: você se incomoda de vir aqui? Eu queria conversar com você. Ele veio até mim e eu perguntei se você aceitaria um presente. Ele, assim, meio ressabiado, né? Aceito sim, doutor. Até me chamando de doutor, sem saber que eu sou daquela coisa do... Aí eu chego para ele e falo assim: eu poderia comprar para você um amassador de lata? Aí ele falou: doutor, se o senhor quiser isso por mim, vai ser bom, vai ser ótimo, porque eu não, com essas latas todas... Olha o que ele me falou, eu fiquei ali assim... Aquele saco imenso de lata, para ele entrar com aquilo no ônibus, muitas vezes ele não consegue. Não consegue. E aí ele diz o seguinte: por que para ele seria importante entrar com aquilo no ônibus? Porque lá não sei aonde, eu estava no Leblon, lá não sei aonde, pagam R$5 o quilo. E aqui no Leblon, na Cruzada, parece que tem um centro de captação,
é R$4. Então ele pega o ônibus com todas aquelas latas para ganhar R$1 a mais. Aí eu perguntei assim, mas quanto que dá um quilo de lata? Ele mostrou aquele saco ali, doutor. Era um saco cheio. Daquilo não dá 1 litro, não dá 1 quilo. 1 quilo é muita coisa. Ou seja, às vezes 2 sacos, eles carregam 2, 3 sacos para ganhar R$12. 12, 20, é isso aí. É exatamente isso. Não é incrível isso? É incrível. E aí eu falei, ó, tá feito aqui, falei com o garçom, ó, vou comprar um negócio, vou deixar em nome dele, e 3, 4 dias depois o Mercado Livre entregou rápido, eu entreguei para ele. Que bacana. E porque quando você amassa a lata, aquele volume Sim. Fica só 20% praticamente. Sim. E uma coisa que eu acho também que ainda para finalizar essa minha preocupação eu acho que os comerciantes, eles tinham que ter uma prática de restaurante, bar, né? Uma prática de separar no lixo o que é reciclável. Porque eles ficam ali abrindo todos os sacos, às vezes, para pegar 2 latas. O resto é prato, isopor, que ali, perdido no meio daquele saco todo. E é como se fosse uma coisa à margem. E as pessoas ainda pensam mal do catador, né? Porque ele deixou essa bagunça aqui, né? As pessoas não são muito empáticas, né? E eu vou ver se eu consigo, pelo menos os comerciantes aonde eu frequento, eu vou dizer, pô, cara, separa a lata e bota um plástico, aqui é só lata, pode pegar e levar, não precisa abrir o saco. E essa galera faz um trabalho de reciclagem. Gente, importantíssimo. Nossa, importante. São Paulo tem associações importantes, inclusive, de catadores de reciclagem, que é importante. A gente não investe muito nessas coisas. Né? A gente não enxerga, é o tal da invisibilidade. Normalmente eu percebo, a gente tem um feeling, né? Sou velho, a gente tem experiência. Eu percebo que as pessoas olham mal para o catador. Né? O cara está precisando fazer aquilo, ele não está ali por diletantismo, ele está precisando, ele está ajudando a natureza, ele está ajudando a economia a circular melhor. Mas, normalmente, eles estão em andrajos, né? Às vezes descalços, e as pessoas têm uma falta de empatia, que é uma coisa absurda. Mas você que vive com consultório de rua, você sabe disso muito melhor do que eu. Então, mas eu fiz uma parte, por favor. Não, achei importante, achei muito importante porque é isso. Depois, se houver tempo, a gente até tem um projeto aí que fala um pouco sobre isso, que eu acho importante. Mas aí é isso, o centro tem esse perfil dessa galera que tem questão do trabalho, ou que mora lá na Baixada e vem para cá. Não tem um perfil muito dessa questão das cenas de uso. Quando você chega na AP3, que é, né, em outro distrito, que a gente chama de AP3, que aí vem a 3.1, a 3.2 e a 3.3, Quais são os bairros principais dessa AP, que esse eu não me lembro? Então, dessa AP3 é onde pega Jacarezinho, onde vai pegar Manguinhos, onde vai pegar Madureira, vai pegar Irajá, vai pegar essas regiões onde tem os grandes centros de cenas de uso, que é os que são passados na televisão. É aqueles quando mostram na televisão, olha, aquela galera. Então, são os grandes aglomerados. São nessas APs são as APs que eu trabalho, né? Voltando a lembrar para os ouvintes que você frisou que vocês não gostam de usar porque estigmatiza a palavra Cracolândia. Mas como as pessoas não estão acostumadas a chamar isso de cenas de uso, vamos reforçar para as pessoas saberem que nós estamos falando de um aglomerado de pessoas que consomem droga ao ar livre. Que está consumindo drogas ao ar livre, assim, especificamente assim, o crack, né? Porque assim, drogas ao ar livre a gente consome bastante em vários lugares, né? Se a gente pensar aqui no Rio de Janeiro, na Lapa, a gente poderia chamar a Lapa de o quê? De uma cervejolândia? Seria Cachaçolândia. Cachaçolândia, alguma coisa assim. Então, é isso que... Nicotinolândia. Então, a gente pensar em questão das drogas, e aí separando, todo mundo usa, né? De alguma forma ou de outra, né? Não é à toa que a palavra drogaria, a gente vai na drogaria comprar alguma droga, né? Mas falando dessa questão do estigma do crack, e aí, e explicando que o Centro da Cidade tem um perfil diferente, porque é um perfil mais desse perfil, de quem tá aqui, quem vem pra
Aí tem, por exemplo, tem uma galera que dorme ali perto da Defensoria Pública, que aí são famílias, que é uma galera que você fala assim, nossa, como assim? Você mora na rua, mas você é tão... Tipo assim, tem sempre os estigmas e os estereótipos de quem mora e quem vive em situação de rua, né? E aí, mas é essa galera que vive desse jeito. Nessa P3 é uma galera que é onde tem as cenas de uso de crack. Uhum. Então, lá onde tem essas cenas de uso de crack, é uma galera que você vai depender do dia, da hora, do mês, do dia do mês, né? Do dia da semana. Você vai encontrar muita gente fazendo, de fato, um uso muito pesado ali, sabe? E aí tem essas equipes que trabalham ali, vão diretamente trabalhar só ali. Mas também não tem só aquela galera que fica em situação de rua ali usando. E muitas vezes, quem tá ali usando não é só quem tá em situação de rua, tá? Então, porque assim... Passa ali, usa e vai embora. Passa e vai embora. Tem gente, por exemplo, que vai ali, para aí no Jacarezinho, vai ali, faz o uso dele e vai trabalhar, volta, faz o uso e vai para casa. Então, assim, tem um uso funcional. Você entendeu? falou em casa. Quero teu comentário para aquilo que eu li antes. O principal motivo, isso aqui é um dado da Secretaria... De Desenvolvimento Social, né? Do SUAS, né? Isso. Da Secretaria de Assistência Social. Você agora chama de Desenvolvimento Social, mudou? Então, porque era o Ministério do Desenvolvimento Social. Aí voltou para o Ministério da Assistência Social. Então, tá sempre um pouco meio que Bom, mudando. E o principal motivo para irem às ruas foi o conflito familiar. Quer dizer, isso não é opinião minha e nem sua. É um dado aqui é um dado. que eu E dado pesquei. tem que ser respeitado, né? Como você vê isso? O que é esse conflito familiar que leva a pessoa a morar na rua? Então, eu acho que é o mesmo conflito, é o conflito familiar dos preconceitos. É o conflito familiar daquele que não aceita o outro na sua integralidade, sabe? Dentro da família. Dentro da família. É aquele que não aceita o outro porque o outro, de alguma forma, não corresponde àquilo que ele achou que tinha que corresponder. Então, quando a gente vai falar, e aí a gente pode entrar isso em várias questões. Por exemplo, na questão da comunidade LGBTQIAPN+, por exemplo, quando você vê, por exemplo, as transvestis que vão para a rua porque a família não aceita a sua condição humana, né? Aí não quero meu filho gay, vai para a rua, muitas vezes, né? A própria família expulso de casa, né? Então, ou então, às vezes, o ambiente é tão ruim que a própria pessoa também sai porque não aguenta, né? Sim. A pressão. Então, por exemplo, a gente vai pensar por exemplo, nas mulheres trans, e se a gente pensar nas mulheres trans também, na comunidade trans, é uma comunidade que não frequenta muito o SUS também. É muito difícil de frequentar também por muitos estigmas e preconceitos. Então, o que faz a pessoa ir para a rua? São os estigmas e os preconceitos familiares. Nós fizemos um programa aqui, que depois eu te passo o link e boto também para os ouvintes que se interessarem. Nós fizemos um programa aqui com Márcia Rachid, infectologista, uma liderança aí na área do enfrentamento do HIV. E ela diz muito isso, que existem... o preconceito é tão grande que, às vezes, um médico ou uma equipe de saúde não aceita o nome social da pessoa. Exatamente. Né? E a pessoa não vai mais lá. Quer não ser vai chamada de Joana e o sujeito não consegue chamá-la de Joana, então não está me respeitando, não vou. A gente tem muias questões em relação a isso. Porque é isso, não respeita o nome social. E a gente diz assim, não respeitar o nome social da pessoa é crime. Entendeu? Porque é lei. Entendeu? Então, tá no direito. Então, o que é que faz? Isso aí é um dado que é o que a gente vê. Esse é o pai que não aceitou certas escolhas, e aí a pessoa vai. Essa questão também, se você for ver, o segundo dado porque foi por emprego, veio em busca de emprego e não conseguiu. Né? Então, tem uma coisa no Brasil, e assim, talvez não só no Brasil, mas assim, eu estou falando de Brasil porque é onde eu vivo, né? Que é um dado do usuário, ele é visto sobre o ponto de vista muito criminalizado, estigmatizado e moralista. Então, por exemplo, aqui a saúde vai falar assim, não, esse usuário que faz um uso problemático de drogas, ele é uma pessoa que ele tá doente, vamos cuidar dele. Beleza.
A justiça vai ver esse cara como vagabundo, essa pessoa como vagabundo, como criminoso, vão prender, vão bater, né? E a questão moralista, que é a pior de todas, vai ver essa pessoa como um pecador. A gente vive num país que é, né, católico, que é cristão, que tem toda uma questão patriarcal, né, moralizante. E é uma compreensão errada da verdade, né? Sim. Porque uma das frases mais conhecidas é: atire a primeira pedra quem nunca pecou. Quem nunca né? pecou, pois é. E aí, mas só que aí a gente acha que quem faz um uso problemático de algumas substâncias psicoativas é uma pessoa que está num campo menor que a gente. Né? Então a gente fala, vem pelo aquele moral, o corpo é sagrado e é tudo que viola meu corpo, que viola o corpo, está violando o corpo do espírito, e aí então você é um sujeito pecador. Então, se você usa qualquer tipo de substância ilícita, você é um pecador. E aí também existe esse estigma muito grande. Então, por exemplo, a gente, né, o senhor infectologista sabe bem que o cigarro é uma das drogas mais difíceis de você deixar. Isso. Né? Não, é a droga mais difícil de você deixar. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a droga mais prejudicial é o álcool, por exemplo. Mas a mais difícil de deixar é o cigarro. O cara pode estar preso 30 dias ali numa cela, quando ele sair, ele não vai falar assim, me dá um crack, ele vai falar assim, um cigarro, por favor. Entendeu? A gente fez aqui 2 programas que na hora da edição eu botei uma fala do Drauzio Varela em que ele diz que ele tem muita experiência no sistema prisional, né? Começou lá no Carandiru, mas depois continua até hoje. E ele diz que os detentos, né, os privados de liberdade, crack, mas não ficam sem o cigarro. Sim, mas dentro das unidades. E a gente, mesmo chegando o crack lá, muitos não querem, chegando por vias ilegais, né? Muitos não usam mais, mas o cigarro eles não conseguem deixar. Nós vamos fazer um intervalo. Sim, sim. O Geraldo vai botar uma música relacionada a tabaco, né? Porque esse programa aqui é uma iniciativa da nossa ONG. E nós voltamos para continuar esse bate-papo muito... Estou aprendendo muito com você. Vamos lá, Geraldo? É o tempo de um copinho d'água. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, Rua Hilário de Gouveia, 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail estudionsc@gmail.com. Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Meio ao caos da fumaça de tantos carros e chaminés, somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são 2 a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante a sua voz.
bem ao meu e ao seu ouvido. É o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. Efeito estufa é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor. A favor do ar mais saudável, apaga o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, Soa bem ao meu, ao seu ouvido. Eu trago a ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Então estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde deste sábado, 17 de junho de 2023. Nosso convidado é Daniel de Souza, um articulador social, trabalha nessa área de programas voltados para as pessoas em situação de rua há muito tempo e faz parte de uma, como ele bem me corrigiu, não de um projeto da prefeitura, mas de uma política pública nacional chamada Consultório de Rua. Então, eu fiz antes de vir para o programa, eu fiz um levantamento aqui e eu gostaria, então, de definir para vocês o que é o consultório na rua, o que é essa política pública, e dentro da página lá da estratégia está escrito o seguinte, que o consultório na rua é uma modalidade de serviço de atenção primária à saúde, no âmbito da estratégia Saúde da Família, oferecida pelo Sistema Único de Saúde para as populações em situação de rua. Foi instituído pela Política Nacional de Atenção Básica em 2012. A outra remarco que eu queria fazer aqui é sobre o SUAS. O SUAS é o Sistema Único de Assistência Social. E a definição é que é um modelo de gestão utilizado no Brasil para operacionalizar as ações de assistência social. A assistência social, por sua vez, ela é parte do sistema de seguridade social apresentado lá atrás pela Constituição Federal de 1988. Então já se vão aí bastante tempo, não só que a política de atenção básica foi instituída no país, 2012, como também a própria articulação com o sistema de assistência social único que vem lá da Constituição de 98. Mas, Daniel, você queria recomeçar o segundo bloco abordando um aspecto da questão. Vamos lá. Então, que eu estava falando sobre a questão do quanto é diferente como é diferente, né? Como é amplo, né? Você está em situação de rua, não existe ali, somos sujeitos, e como sujeitos que somos, temos as nossas subjetividades, as nossas diferenças, mesmo nas nossas igualdades, né? E assim, e aqui no Rio tem essa coisa do distrito sanitário, então, ser diferente, não zero, um certo perfil, a P3 é um outro perfil, aí tem um outro perfil agora de uma equipe que está surgindo, por exemplo, que é na 40, que é Jacarepaguá, que já é outro perfil. Aí, por exemplo... Jacarepaguá é Barra e Cidade de Deus. Barra e Cidade de Deus, aquela área ali. E aí, por exemplo, aqui na nossa AP, que é a 3.1, né, que a gente, nessa área programática, são duas equipes de consultório na rua. Uma que vai pegar de Benfica até uma parte da Maré, né, até o final da Maré, e a outra que vai pegar a outra parte, que vai até ali, Vigário Geral, enfim. Por quê? É muita gente. Cada equipe de consultório na rua vai atender de 15 a 20 bairros. 15 a 20 bairros?
porque o centro da cidade é só o centro da cidade. Mas sendo o centro da cidade, sendo o maior local onde tem mais, né, população em situação de rua, que tem todo um sentido, isso vai ser sempre em todas as capitais, em todos os lugares, porque é onde você vai ter uma rede de apoio maior. Então já que você tocou nisso, é bom para a gente definir melhor quais são as categorias que compõem uma equipe de consultório na rua. Então, segundo a PNAB, a portaria, quem pode compor a equipe de consultório na rua é composta de médico, enfermeiro, assistente social, psicólogo, terapeutas ocupacionais, dentistas, e aí dentistas, e agentes sociais, que é diferente um pouco do agente comunitário de saúde. Agente comunitário de saúde, é diferente. Qual é a diferença assim, básica no agente social para o agente comunitário? Porque o agente comunitário, ele é contratado a partir de um certo território, né? Então, ele tem que morar, né, no território descrito. Isso. Para o agente social, não necessariamente. Ele tem que ter, na verdade, um conhecimento em redução de danos. O que é a redução de danos? Redução de danos também é uma diretriz do SUS em que fala, né, de um cuidado desse sujeito a partir não da substância que ele usa, mas mesmo ele usando alguma substância que faça um uso prejudicial disso ou não, e ele queira se cuidar, ele tem o direito de se cuidar, mesmo sem ficar em abstinência. Então, ele precisa se abster da droga em si para que ele possa receber um cuidado. Então, os CAPs-ADs, que são CAPs, né? Que são CAPs? São Centros de Atenção Psicossocial, né? Da saúde mental. Quando tem a questão, né? Antigamente a gente tinha os centros psiquiátricos, os hospícios, os lugares, né, manicômios. Os manicômios e tal. E aí, na reforma psiquiátrica, entende-se que essa galera precisava de ter uma relação psicossocial de fato. Então, né, ele pode trabalhar, pode estudar, pode se relacionar, né, pode viver. Porque, enfim, é isso. É isso e ponto. E dentro dessa, né, dos CAPs, tem esse CAPs com essa nomenclatura. Tem a nomenclatura do CAPs, que é Centro de Atenção Psicossocial, AD, que é aí que vai cuidar de pessoas que têm alguma questão problemática com o uso de álcool e outras drogas. Né? E aí, mas vai sempre trabalhar na perspectiva da redução de danos. O que é redução de danos? Redução de danos é uma estratégia, né, de cuidado, né, de pessoas que fazem o uso de drogas para que reduzir os danos desse uso. Então, o cara que usa uma droga, por exemplo, ele vai usar, ele faz um uso de crack e, de repente, como é que ele pode fazer esse uso desse crack de uma forma que venha diminuir os danos, né, do uso? A gente está falando, moralmente, você pare de usar, não vamos te atender porque você usa crack ou cocaína ou qualquer outro tipo de substância psicoativa. Mas a gente está falando assim, já que você vai usar, você tenta usar com um pouco mais de cuidado, porque além de já ser prejudicial de alguma forma, pode ser que você também venha pegar uma doença. Pode ser que você venha pegar um IST. Então, por exemplo, lá em 1980, quando, por exemplo, no advento do HIV/AIDS, o que é que acontecia? A redução de danos foi muito importante, porque a galera antigamente trocava seringa. Então, ia lá, injetava cocaína, aí a redução de danos nasce nessa época. Né? É uma coisa que vem importada lá do Canadá e tal. E aí fala assim, tá bom, não tem como você parar de usar, porque você criou assim, ali uma questão que você não vai parar, mas pelo menos use uma seringa diferente. Não troque a seringa com a pessoa, porque além de você já fazendo alguma coisa que talvez possa ser prejudicial demais, você pode adquirir o HIV. Durante um período, de 2007 a 2012, 2013, eu fiz parte de um projeto chamado Projeto Fundo Global Tuberculose Brasil. Deve estar ouvindo nosso programa também o Roberto Pereira, que eu não sei se você conhece, mas é um ativista também na área de TB e também de HIV. Faz parte do Fórum de Tuberculose do Estado do Rio de Janeiro e tal. Ele e o Basílio, aliás, tinham muita relação com a população de rua, trabalharam muito isso há décadas atrás, com esse público. E se quiser ligar para cá, Roberto, por favor, hein? O Geraldo, dá o telefone daqui.
O telefone daqui, o prefixo 21 3649 3411. Quiser ligar, Roberto Basília, fiquem à vontade. E nesse projeto, uma das coisas que esse projeto visava é trabalhar melhor a questão da TB com HIV, né? Tuberculose com a AIDS. E tinham várias sessões, vários encontros, vários treinamentos dados por pessoal que lidava com redução de danos, por exemplo, em relação ao HIV, a troca de cachimbo por usuários de crack. Né? Então, às vezes, você trocava e isso também era, olha, vamos cada um usar o seu cachimbo, entendeu? Não é, se você não está em condição de parar de usar crack, mas pelo menos use de forma a não se contaminar com as outras questões. ISTs, né? Outras questões, então. Porque isso é a lógica, que é uma estratégia da redução de danos, né? Então, porque quando a gente vai falar de estratégia de saúde da família, a gente vai pensar exatamente nisso. Então, a amplitude da palavra estratégia tá nisso, né? De você pensar nós estamos hoje, nós do movimento contra o tabagismo no Brasil, nós estamos enfrentando hoje uma questão curiosa e perigosa até, porque a indústria está perdendo muito consumidor, né? A indústria da nicotina. 160 milhões de pessoas adoentando gravemente, boa parte delas para de fumar, 8,2 milhões de pessoas morrendo por ano, então são consumidores perdidos. Muito trabalho de conscientização, então muitas pessoas abandonando o fumo, né? Nós já tivemos 36% da população fumante na década de 80, hoje nós temos entre 9% e 10%, então muita gente abandonou. A indústria descobriu, através de algumas startups, né, esses dispositivos eletrônicos e existe uma coisa, deixa eu sair um pouquinho do tema. Não, tudo bem. Responsabilidade social, né? Então uma empresa, ela vende para os seus consumidores para melhorar a sua imagem de que ela é responsável socialmente. Pois bem, a indústria do tabaco diz também tem responsabilidade social. Se associa a alguns projetos que beneficiam a sociedade para mascarar a essência do que ela produz, que mata 8 milhões de pessoas por ano. E eles estão usando o termo redução de danos para fazer com que as pessoas, em inglês chama switch, né, troquem o cigarro comum, que hoje é chamado de convencional, pelo cigarro eletrônico. E nós já estamos acompanhando os estudos que falam mal do cigarro eletrônico e a gente percebe que o discurso da indústria usa, do mesmo jeito que usava a questão da responsabilidade social, nós somos responsáveis socialmente, hoje em dia estão dizendo usem cigarro eletrônico porque é uma forma de redução de danos. Ele é melhor do que o cigarro convencional. Só que o que nós temos observado é, por exemplo, o cigarro eletrônico tem matado jovens. E não parou de matar. Houve um boom, uma epidemia nos Estados Unidos, depois houve a Covid. E parou-se um pouco de falar na EVALI, ou na EVALI, que é uma doença provocada pelo cigarro eletrônico, como se não tivesse mais ocorrendo. Mas as pessoas lá nos Estados Unidos que estão trabalhando nisso perceberam que o cigarro eletrônico continua matando jovens. Os cigarros convencionais não matavam jovens de 17, 16, 15 Tinha um tempo anos. aí, né? As doenças começavam a vir um pouco mais para frente, né? Tem jovens tendo seus pulmões transplantados, porque a fibrose que foi gerada pelo dispositivo eletrônico inutilizou aqueles pulmões, né? Mas você estava falando da redução de danos, mas eu queria agora falar um pouquinho mais de como é que vocês fazem para cuidar da saúde de quem está morando na rua. E eu vou dar um exemplo clássico que eu quero ver como é que vocês trabalham isso. Como eu mencionei no início do programa, a tuberculose é um determinante social. O fato do indivíduo estar em situação de rua determina nele um maior risco de ter tuberculose. Eu fiz um levantamento atual aqui
Por exemplo, os privados, as pessoas que vivem com HIV/AIDS, isso aqui é da página do Ministério da Saúde. Sim. As pessoas que vivem com HIV/AIDS, como é uma doença, o vírus tem o poder de baixar a imunidade das pessoas, daí o nome AIDS, tem 21 vezes o risco de adoecimento por tuberculose do que a população geral. As pessoas privadas de liberdade, que estão lá dentro do sistema, têm um risco de adoecimento de tuberculose 26 vezes maior do que a população em geral. Então, num ambiente confinado, com muitas pessoas, um paciente eliminando a bactéria dentro daquele ambiente aumenta o risco. Mas o que chama a atenção é que se você somar o risco dos privados de liberdade, 26, somar com pessoas que vivem com HIV/AIDS, vai dar então 47, né? 26 mais 21. E você ainda bota ali a população indígena, que também tem um risco aumentado, de 3, nós vamos para 50. Se você somar indígena, privado de liberdade, pessoa com HIV/AIDS, o risco de adoecimento é de 50. Pessoas em situação de rua, o risco de adoecimento é de 56. É mais do que a soma de HIV, sistema prisional e ser indígena. E a gente sabe que a tuberculose, para ser tratada, precisa ser primeiro diagnosticada. Depois de ser diagnosticada, tem que ser tratada por um período longo. Como é que vocês... E os remédios têm que ser tomados diariamente. Os remédios têm que estar na posse do indivíduo. O indivíduo tem que ter o remédio para tomar. Lá no município de Caxias, onde eu estou fazendo o atendimento de tuberculose, os remédios são dados por uma semana. A pessoa leva da unidade 7 dias e volta para pegar 7 dias depois. 6 meses de tratamento. Como é que é feito na prática, você com essa experiência de articulador social? Vamos esquecer um pouquinho a questão da assistência social, a questão objetiva, tratar um paciente. Como é que vocês fazem? Então, isso aí é uma questão... Então, a gente estava falando de estratégias, né? Então, o que a gente usa são estratégias. Isso aí a gente vai falar, assim, Brasil mesmo, assim. O que é que as equipes fazem? Estrategicamente, primeira coisa que a gente entendeu, que para a gente cuidar, principalmente dessas doenças mais prevalentes, essas doenças né, de uso contínuo, de medicações de uso contínuo longos e prolongados. Imagina que a pessoa que vive em situação de rua, ela está preocupada com todas as outras questões, menos com a saúde. Sim. Porque ela tem que pensar qual é o corre dela de hoje, o que é que ela vai comer, se ela vai dormir e alguém não vai chegar e vai queimar ela, vai jogar um tijolo na cara, porque isso acontece. Se vai chover. Se vai chover, quais são as violências que vão acontecer. Então, aí você vai pensar que ser mulher na rua vai ser muito mais difícil do que você ser homem na rua. Então, é a menor quantidade, mas é uma quantidade muito mais, né, está muito mais vulnerável. Então, você está ao relento. Tem várias outras questões. Aí a gente vai lá, faz uma investigação, descobre um diagnóstico de tuberculose nessa pessoa, e aí a gente ainda vai ter que falar para essa pessoa da importância dela tomar essa medicação. Aí ela vai falar, oi? Eu já tenho tanta coisa, eu já nem durmo direito, meu sono já é um sono de prontidão, porque quem está na rua tem um sono de prontidão, né? O que é aquele sono? Você não tá ali no colchão, né? Ali e tal, e daqui a pouco você acorda, liga teu ar-condicionado no teu travesseiro. Não, é ali o tempo todo. Qualquer barulho você já desperta, você tem que estar atento. Na rua acontece uma coisa, que a gente vai lá, dá a medicação para a pessoa, a gente tira uma identidade, tira uma documentação da pessoa, e aquilo ali pode ser roubado, pode ser sumido, pode ser tirado dele. E às vezes quem tira é o próprio poder público. Então, às vezes, por exemplo, tem ações que eles chamam, né, comumente de ações de recolhimento, né, ou ações de acolhimento, ações de abordagem, que aquilo ali, quem está na rua, o que é a casa dele? O que é que tem na casa dele? É o que está na mochila dele. É aquilo que ele leva, né, na mochila. Então ele vai... É o papelão que ele vai dormir ali. Então, ali é a casa dele. Se tira aquilo dele, tirou tudo. Então, muitas vezes é isso. A gente dá a medicação e aquela medicação acaba se perdendo porque acontece isso. Quais são as estratégias que a gente de consultório na rua faz? Aí eu vou falar especificamente de uma estratégia que aqui a gente dá 3-1,
lá de onde eu trabalho especificamente, que a gente faz. São várias coisas. O que a gente faz, a gente faz essa investigação, né, da tuberculose, porque a gente sabe que é importante, então a gente vai lá, o cara vai lá, vai dar um potinho para ele vai lá, descarna aquele potinho, a gente leva para o laboratório, daqui a 3 a 5 dias sai o resultado, aí vai ver se, né, se tem, a diagnosticou que tem. Aí a gente começa a tratar. Aí a gente começa o convencimento da importância de tratar. E fala, olha, essa doença é uma doença que tem cura, mas ela é uma doença que ela precisa tomar uma medicação prolongada. E o que é que... mas eu não tenho nem o que comer, vou... Aí o que é que a gente pensa? A gente começou a pensar, e aí tá aí uma função do articulador, por exemplo, né? Que é o quê? Vamos trabalhar com outras secretarias que promovem, por exemplo, a alimentação, ou falar, a gente vai precisar de tanto de alimentação porque a gente está com número X de tuberculose. Mas vocês conseguem fazer isso todo dia, essa alimentação chegar? Então, aí a nossa estratégia lá é o seguinte, a gente tem um número específico de alimentações. Esse número específico de alimentações, porque como lá a gente não oferece alimentação, mas a gente conseguiu, a partir, né, de fazer com que a gestão entende isso muito bem, que a gente dar alimentação à população que está tomando um certo tipo de medicação é uma estratégia para que ele possa vir. Porque o tempo que ele vai lá pegar os recicláveis dele, fazer o corre dele, porque ele precisa depois pagar uma quentinha para comer, e a gente fala para ele assim, quando for 11h30, você vem aqui, pega teu remédio, pega tua quentinha. Esse vem aqui aonde? Vem aqui é o seguinte, todas as equipes de consultórios na rua, as equipes de consultórios na rua, o trabalho é em loco, ou seja, a gente vai lá e faz a busca ativa do paciente lá. Então, se a gente tiver que atender o paciente lá, vai aferir pressão, vai fazer uma escuta, vai fazer um curativo, pode fazer um preventivo dentro de uma van, enfim. Preventivo ginecológico. Ginecológico, Pode fazer tudo, a gente pode fazer na rua, a gente vai fazer... Mas vocês têm uma base para eles procurarem vocês? Então, e fora isso, a gente tem uma base. Todas as equipes aqui do Rio de Janeiro está ligada à unidade de saúde. Tá. A uma UBS. Então, a nossa UBS, por exemplo, é a Victor Vala. Unidade Básica de Saúde. Unidade Básica de Saúde. Está ligada à Victor Vala, que fica ali em Manguinhos. Então, a outra está ligada a Unélio. Aí a pessoa vivendo nessa situação vai lá no Victor Vala, por exemplo, e pega o almoço. Mas aí que é o... Pegaria o almoço. Aí que é o grande rolê. Por quê? Cada área programática, lembra das áreas programáticas? Lá, dos distritos sanitários? Cada equipe é responsável, às vezes, por 8, 9, 10, 16 bairros. E aí a gente tem que rodar com a nossa van, com o nosso transporte, todos esses lugares. Não, e não é só o bairro, né? Porque um está numa rua, o outro está em outra rua, Sim, o outro está em outra rua. Para você ver como é trabalhoso. E aí a gente está falando da nossa equipe, tem 10 pessoas na nossa equipe. Isso que eu ia te perguntar. Você listou as categorias, mas você não disse o quantitativo. O médico, por exemplo, é 1. Não, é 1. Tudo isso aí é 1, menos os agentes sociais de saúde. Aqui no Rio ficou tipificado assim, que seria o médico, o enfermeiro, assistente social, psicólogo, terapeuta ocupacional, dentista, técnico de enfermagem e mínimo de 3 agentes sociais. E um mínimo de 3 agentes sociais. Aí tem equipes que tem 4, tem equipes que tem 5, mas o mínimo é isso aí. Né? Se essa conta aqui está certa, que eu apresentei no início do programa, que nós teríamos no município do Rio de Janeiro 772 pessoas, vamos botar 7.300 pessoas, para ficar um número mais fechado. Dividindo isso por 10 equipes, daria 730 pessoas que cada equipe teria que cobrir. Agora eu vou te dizer que isso aí, enfim, na verdade, esse dado aí que você estava trazendo, na verdade, aumentou agora porque a gente fez um censo. Esse censo, eu acho que você está pegando dados de 2020 ou... 2022. 2022? Publicado agora em 2023. Isso, porque houve um aumento de 8,5%. Era 7.200 e pouco, foi para 7.600 alguma coisa, isso. Quase 8.000 pessoas. Aqui está 7.270. Então, Sempre tem um
todo dado é subnotificado de alguma forma. Ah, ainda tem um número maior Tem do um que número esse. maior. Porque se a gente for pegar, se a gente for pegar, por exemplo, existe uma outra pesquisa que foi feita pela Universidade de Minas Gerais, que é pelo CAD único, que dá muito mais. Por exemplo, São Paulo, no censo, deu 34 mil pessoas em situação de rua. Pela pesquisa, deu 52 mil. 52 mil pessoas no pessoas. estado de São Paulo. Não, No município de São Paulo? do estado de São Paulo. 52 mil pessoas em situação de 52 rua. mil pessoas. Meu Município. Deus. E a Aqui- gente fala, o Ministério, inclusive, tem falado, eu digo, enfim, mas a gente fala em eliminar a tuberculose até 2030. Quer dizer, não sei, né? Então. Pessoas em situação de rua têm risco de adoecimento por tuberculose Mas 50 vezes mais que a Pois população. é, mas você quer ver um dado curioso, então? Diante dessas estratégias que a gente tem, então, cada equipe vai se juntar, vai ter uma base de apoio, que é aquela base onde a gente vai, os profissionais vão lá, vão bater ponto, vão estar lá, vão se utilizar, vai lá na rua, vai fazer essa captação de pessoas, e aí a gente fala, olha, se vocês quiserem ser atendidos, você pode ser atendido lá. Aí eles vão lá. Aí se a gente precisar bater um raio-x ou precisar de algum aparelho que só tem nas unidades. Já me disseram que existe um preconceito grande da população quando essa turma entra nas unidades Então, mas de saúde. aí é Eles estão mal isso. vestidos, Então, eles não estão tão limpos e é as pessoas não isso. entendem. Eu acho que uma das coisas que esse nosso programa aqui, além de tudo de rico que você já trouxe, uma das coisas que a gente poderia estimular a nossa sociedade, os nossos ouvintes, e quem puder compartilhar esse programa, é conseguir olhar para essa turma que está em situação de rua com um olhar, podemos chamar de cristão, com um olhar de empatia, com compaixão, como se fossem todos os avatares, todos os iniciados dizem que nós somos uma coisa só. O Buda disse isso. Cristo fala em fraternidade. Buda fala em unidade. Quando você vai ver o que Cristo falou e o que Buda falou, é exatamente a mesma coisa com palavras diferentes, né? Mas o sentido é o mesmo. Essas pessoas que estão lá, provavelmente, não sei se todas, mas a imensa maioria delas não gostaria de estar vivendo o que está vivendo. Eu não sei se essa é a sua visão, porque tem gente que diz que estão aí porque querem. Eu ouço muitas coisas. Sim. Eu vi um vídeo que a pessoa apareceu de costas, vinha caminhando pela rua, tinha um sujeito em situação de rua todo coberto, que eu acho muito frequente isso, né? Às vezes está quente e o cara está com cobertor. Isso é um passo também para a depressão, né? O indivíduo chutou o rapaz que estava na rua. Chutou que quando eu e falo- foi embora, ele de terno. Então, você entende quando eu falo assim que eles têm um som de prontidão, que tá o tempo Exatamente. todo... Aí você vai... Como é que você vai ainda falar para esse sujeito, esses sujeitos de direito, que eles têm que tomar ainda a medicação, se preocupar? Porque eles nessa mesma pesquisa ele vai perguntar, quando é que você procura uma unidade de saúde? Ele vai falar, quando eu tenho alguma dor muito forte que eu não suporto. Então eles só vão procurar alguma unidade de saúde quando... Como é que você tá ganha a agudizado. confiança deles? Olha, você vai ter que tomar com todos esses problemas que você está vivendo. Vamos dizer que ele tem a coinfecção TB-HIV, tem a tuberculose e tem a AIDS. E aí você vai ter que tomar todos os dias um antirretroviral, ou 2, geralmente. 4 antibióticos da tuberculose e a tuberculose durante pelo menos 6 meses e o HIV para sempre, até que a gente consiga a cura, que eu sou otimista, eu acho que daqui a pouco a gente vai descobrir a cura. Como é que você ganha a confiança dele para ele se submeter a um tratamento desse? No Brasil, 15% das pessoas não em situação de rua abandonam o tratamento. Abandonam. E você, então, se eu falar para você dados bem importantes, um dado importante aqui, essas estratégias que a gente usa, tipo da alimentação, vem aqui buscar alimentação, ou a gente vai lá, leva alimentação, então, o que a gente pega uma quentinha ou um lanche seco, e lá e leva para essa pessoa. Isso ajuda a ganhar confiança.
E aí toma na nossa frente. E aí, a partir do momento que essa pessoa vai ganhando autonomia, a gente dá para uma semana, ou dá para 15 dias, ou todo dia vai lá na unidade, ou todo dia a gente leva até ele. Então, isso são estratégias. Que fantástico isso. E aí a gente tem uma coisa agora... Por isso que eu sou um grande admirador de consultório de rua. Entendeu? Porque é uma população fora da curva, né? Sim. Apesar de ser muita gente, né? 7 mil pessoas só no Rio de Janeiro, ou pouco mais do que isso, mas num universo, sei lá, de quantos milhões, né? Sim. Se perde ali, né? Mas aí o que é que acontece? O que eu acho que tem essas estratégias que você usa, e aí a gente está fazendo uma coisa que é assim. Quando tem a cura, a gente faz uma festa do mês da cura, e aí a gente leva bolo, dá diploma, que foi uma coisa que aconteceu na pandemia que funcionou muito. Então, né, eu venci o Covid, e a galera ia lá pedir, falar assim, eu quero aquele diploma eu venci o Covid. Aí a gente, baseado nisso, começou a fazer esses diplomas. Já que você tocou na Covid, vocês vacinavam as pessoas na rua? Conseguimos, graças ao Movimento Nacional de População de Rua, né, lutar para que eles fossem incluídos também na vacinação como um grupo prioritário. Precisou lutar? Precisou. Primeiro eles acusaram que todo mundo que estava na rua que estava passando Covid, né? E aí depois... Lá no início. No início. Aí depois, quando era muito escasso a vacinação, porque o governo, esse governo passado foi um governo que a gente não tem boas coisas para falar, né? E aí a gente conseguiu... Não ter boas coisas para falar chega a ser elogioso. Parece pois que... eu quis pegar leve, né? Tentei pegar leve, então. Não tenho muitas boas coisas para falar, mas a gente conseguiu entender também, com uma hora, eles entenderam que, assim, não, tem que entrar como grupo prioritário. Aí a gente fez, então, vacinas na rua, de noite, de madrugada, a gente ia pra rua, para vacinar a galera, e foi muito bacana, e foi muito bom. Agora, voltando um pouco à tuberculose, o que a gente quer dizer é o seguinte, o que quer dizer que eu quero falar é o seguinte, que por mais que que a estratégia tenha um número de desertores, vamos dizer assim, né? Que não fazem adesão ao tratamento, as equipes de consultórios na rua, onde tem as equipes de consultórios na rua, conseguem uma adesão muito alta à cura. Então, a gente tem um número de prevalência de cura mais alto do que a unidade de saúde. Então, quando a gente tem 12 pessoas com tuberculose e a clínica tem, sei lá, 20, a gente consegue cura para 8, 9, entendeu? Por quê? Porque a questão do DOTS, que você sabe muito bem, né? Que é, né, essa dosagem supervisionada, por lá, entrega uma medicação, ou veja esse sujeito tomar, e aí ele tomou um beijo, a gente consegue fazer isso sendo maleável, porque uma hora a regra é você dá e vê tomar, mas isso é tudo um processo de confiança, e como a gente cria essas estratégias. Mas principalmente eu acho que aí quando você fala assim, e também tem a população que olha a galera com muito preconceito, sim, isso é estrutural, porque quem é que está na rua? Qual é a cor de quem está na rua? Aqui no levantamento que eu fiz, 80% negro e pardo. Então, quem é a cor que está na rua? Quem é a cor que no dia 13 falaram assim, opa, todo mundo para fora. E aí não deram. E depois o que é que faz com esse povo todo? A primeira coisa que fez foi proteger a terra, né? É fazer uma lei de proteção de terra. Então, quando a gente está falando agora dos marcos, né? É isso, a gente está falando assim, a galera quis proteger o seu patrimônio. Por quê? A gente, caramba, eu acho que pensaram assim, a gente olha lá, a gente não fez um programa de apoio para essa galera, que vai estar todo mundo na rua. Esse pessoal vai pular aqui o meu quintal, supostamente, né? E é isso. Não, isso foi em 88, não tem tanto tempo assim, né? Tem 140 anos, mais ou menos. Menos de 140 anos. Né? E aí, então, é isso. Aí esse racismo estrutural é isso. Porque quem vai pra rua, quando a gente fala em crack, em população de rua, a gente vai falar em população carcerária, a gente vai falar em que cor? Qual é a cor que está na rua? A rua tem cor, ela tem a cor, e se ela tem a cor é porque ela é um reflexo da sociedade que está o tempo todo ali dizendo, né, que o preto, que o pobre, que não tem valor. E aí tem a questão, quando eu achei
interessantíssimo você botar o nome, né, de invisibilizados, porque não são invisíveis. Eu botei o nome que você Né? pronunciou. Então, porque não são invisíveis. A gente que invisibiliza a galera, né? Então, por exemplo, agora a gente tá na moda. Agora tá na moda, né? Dizer que eu sou preto e pardo. Olha, vamos botar 50% da cota. Mas sempre houve cota nesse país. Mas cota pra gente que é preto, não. Houve cota, né? Quando falaram, agora vamos fazer a mixigenação. Agora o Brasil, o país, né? Da liberdade cultural. Vamos mixigenar essa galera. Olha, viva, a gente não tem preconceito. Mas aí eles chamaram, por exemplo, os italianos. E a primeira coisa que eles fizeram foi cotas pra eles. Vocês vêm aqui pro Brasil, que eu dou pra vocês casa, comida, roupa lavada, e depois, talvez, se der, vocês me pagam. Então, Não, casa, comida, roupa lavada e terra. E terra, que é isso, né? Muita terra. Muita terra. Então, que é sempre o que é. Então, se a sociedade, se o país não cuida, né, de dar a terra, de fazer a reforma agrária, de cuidar da posse, de dar para essas pessoas acesso, vai continuar isso. Então, como o preto não teve acesso desde sempre, e aí agora esse falso, né? Falsa libertação, o que vai acontecer? É quem vai pra rua, é porque a galera que tava lá, né, no norte e nordeste, que vem pra cá, pra grandes metrópoles, que prometeram que ia dar. Prometeram pros italianos, mas aí a gente achou que era pra gente também, né? Você quer ver uma coisa interessante que você está trazendo? Eu, como sou um militante, né, um ativista contra a nicotina, obviamente tem que estar do lado daqueles que são contra os dispositivos eletrônicos para fumar, mediante, não pela minha opinião, mas mediante uma quantidade imensa de artigos científicos. Mas, desde 2009, no Brasil, é proibido vender cigarro eletrônico no Brasil, né? No nosso país. Caramba, eu vou desde pras festas 2009, e vejo. uma resolução da Anvisa. Sabia não. Quer dizer, já tem 14 anos. Mas quem é que vende cigarro? Quer dizer, um produto ilegal, quando está sendo vendido aqui pelos ambulantes. Quem é que vende? Eu observo, como volto a dizer, né? Sou boêmio, eu e meu cachorro somos boêmios, e eu fico vendo, passando ali pelas calçadas da Dias Ferreira, no bairro onde eu moro, no Leblon, uma quantidade imensa de pessoas vendendo cigarro eletrônico, gritando na rua, olha o vape, olha o vape, olha o vape. 90% negro e pardo. Se, o que eu espero que não aconteça, se regularizarem os cigarros eletrônicos começarem a ser vendidos nas bancas de jornais, nos restaurantes e nos bares, esse pessoal que hoje está exposto até a ser preso, porque está vendendo algo que não poderia vender, esse pessoal vai sumir do mapa. A Guarda Municipal certamente vai recolher toda essa mercadoria. Eles estão ali de bucha. E, obviamente, eles ganham vendendo cigarro eletrônico mais do que vendendo lata de cerveja no isopor, porque o produto é bem mais caro. Tem produtos lá que eles vendem de R$250. Quando tem muitos puffs, né? Você pode dar muitas tragadas, às vezes 5.000 tragadas num frasquinho assim, é 250 pratas, né? Mas eu tenho certeza que se a indústria conseguisse quebrar a decisão da Anvisa, que eu volto a dizer, eu apoio a Anvisa, do mesmo jeito que eu comecei aqui apoiando a nossa ministra Nízia Trindade, para que o Ministério resista às pressões políticas e que para o presidente do Brasil resista às pressões políticas sobre o Ministério da Saúde e da Educação, eu também faço um elogio a Cristiane Jourdan, que foi a diretora da Anvisa, que agora, em 2022, expôs o porquê de manter a proibição de cigarro eletrônico no país. Mas nós estamos chegando ao final do programa. Como sempre, esse nosso bate-papo, ele não tem já essa pretensão, mas a cada programa se confirma que a gente não consegue esgotar os assuntos. Provavelmente eu vou pedir a você para voltar aqui no outro momento, para a gente falar o que não foi falado, né, para abordar outros aspectos. Mas eu vou te dizer que eu fiquei muito feliz. O programa, para mim, foi mais importante do que eu achei que seria. E, sobretudo, aquilo que eu te falei, que uma gotinha, uma sementinha que a gente plante nas pessoas para que tenham compaixão, né? Para que tenham empatia. Essas pessoas de rua
via de regra, não incomoda ninguém. Só incomoda o nosso preconceito, né? Então eu queria que você, em quantos minutos ele tem, Geraldo? 2 minutos, você fechasse o programa com a ideia do que você pensa, do que você faz, do seu trabalho e das suas equipes, que eu parabenizo a todos eles. Então, primeiro é dizer assim que tem toda essa questão, né, da empatia, da solidariedade, mas o que as equipes de consultórios na rua, os trabalhadores e trabalhadoras das equipes de consultórios na rua têm a dizer é que a gente está cumprindo, na verdade, uma política pública. E a gente está falando para as pessoas que esses sujeitos são sujeitos de direito. E que a gente não quer saber. Assim, quando uma pessoa chega na unidade ou chega em qualquer lugar que é um serviço público, ninguém pergunta, só vou atender se for evangélico, só vou atender se for católico, só vou atender se for um bandista. Ninguém pergunta, né? Por quê? Porque todo mundo tem direito. Então, se a gente vive num país laico, num país, né, que é democrático e que todo mundo tem direito, por que quem está em situação de rua não tem direito? Tem direito também. Então, o que a gente luta é pelo direito à cidadania, pelo direito à cidade, pelo direito a usufruir daquilo que já é de direito. Então, as equipes de consultório na rua, a gente não está fazendo na caridade, a gente não está fazendo nenhum tipo de porque a gente ama o próximo ou não. A gente está é um trabalho, a gente só está querendo fazer o nosso trabalho. E por fazer esse trabalho muito bem, os resultados aparecem. Quando eu falo para você e mostro estatisticamente que a gente consegue, por exemplo, a cura mais alta do que as unidades de saúde, isso significa dizer que a gente está fazendo um trabalho muito bem feito. Muito tá? bem feito. Usando o SUS ali na sua prática. E o que é que a gente precisa? De mais equipes de consultório na rua, de ampliar essas equipes de consultório na rua. Precisamos. Mas, principalmente, a gente precisa entender que não era nem para existir as equipes de consultórios na rua. Era para que as pessoas pudessem ser atendidas independentes do professor Nery Filho, lá de Salvador, do CETAP da Bahia, que foi quem primeiro fez as equipes de consultórios na rua no Brasil. Então a gente tem que prestar essa homenagem a ele. Repete o nome dele? Professor Antônio Nery Filho. Antônio Acho que é Nery importante. Filho. E é importante também a Maria Lúcia, que foi a pessoa que fez o movimento nacional, que foi a criadora do Movimento Nacional de População em Situação de Rua. Quer dizer, o Movimento Nacional, né, de Pessoas em Situação de Rua. Maria Lúcia. Maria Lúcia. Um abraço para todos. Maria Lúcia presente. Voltarás aqui em outra oportunidade. Tá bom. Muito obrigado. Muito obrigado também, agradeço dividir demais. tua experiência com a gente. Obrigado aí à audiência, obrigado. Geraldo, obrigado. Ouvintes, compartilhem esse programa, por favor.